Bom dia galera. Vamos falar do React agora. Corinthians e Atlético Paranaense e Corinthians. Coringão hoje vai jogo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está devendo esse jogo aí devido ao jogo da Supercopa, tá com esse jogo atrasado. Mas antes eu peço que se inscreva no canal, comenta, deixe o seu joinha para receber todas as notificações e vamos juntos. O Corinthians com a possível escalação de Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, que é uma zaga sensacional, Matheus Bidu, aí meio de campo com Ranielli, André, Matheus Pereira, Carrilho, Memphis Depay e Guinegão. Eu acho, na minha opinião, que se no lugar do Carrilho eu colocaria o Garro, na minha visão. E para vocês. Ou também, se você não quiser pôr o Carrilho, põe o Dieguinho. Que o Dieguinho, ele aplica velocidade, ele vai para cima, ele muda o ritmo de jogo do Corinthians. Essa é a possível escalação aí do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Não tem nada confirmado, mas vai que o Dorival de repente inventa de colocar outro time diante do Furacão. Um jogo importante, o Corinthians tem que pontuar no Campeonato Brasileiro que o Corinthians sabe que é difícil e agora tem que fazer ponto. É igual aluno, não pode deixar para estudar no final do ano, porque depois já sabe que tem problema de exame, tem DP, e aí vai. Então o Corinthians tem que jogar para vencer o Atlético Paranaense e eu acredito na vitória. Os Corinthians conseguem o resultado, vou arriscar um placar 2-0 para o Corinthians, um gol do Memphis Depay e outro do Guinegão. E o destaque vai para o André, né? Esse moleque joga muito. Muita gente vem falando que o Corinthians tem que investir na base, que a base é o principal ponto do Corinthians. A gente não fala à toa, porque o Corinthians tem uma base muito forte. Agora eu queria saber, Dorival, cadê o Gui Amorim? Por que esse moleque não joga? Por que você não dá oportunidade para ele? A gente precisa de um jogador de um camisa 10 e temos ele e você não coloca para jogar. Cadê o Guilherme Amorim? Por que não coloca? O moleque é bom de bola, poxa. Tem que dar oportunidade. Tem que colocar sim. Isso não é queimar jogador, não. Mesmo jeito que você fez com o André, você tem que dar oportunidade. Até porque o Corinthians precisa de um jogador que dê assistência, que coloca a bola para o cara fazer o gol. O Garro não está vivendo um grande momento e o Guilherme Amorim foi o destaque da Copinha. Então precisa se ter oportunidade. Porque se ele não joga, quando que ele vai jogar? Nunca. Então, Dorival, é uma crítica que eu faço a você. Precisa dar oportunidade para o moleque jogar. E outra coisa, o Bidu está jogando muito. Matheus Bidu está de parabéns, Bidu, pelo que você está fazendo, vontade, raça, entrega. Está se entregando mesmo. É isso que se espera de você. Está atacando, não está deixando o adversário jogar. E quando ataca, ataca bem, cruza bem. Tá aí uma oportunidade na seleção brasileira, hein? Você, Gustavo Henrique, é... Aí tem gente que vai falar que a gente está falando demais. Ah, porque. Não, tem que ser justo. Futebol é momento. Futebol é momento. Os melhores têm que ser convocados. E com relação à partida de hoje, o Corinthians tem que tentar ir para cima do Atlético Paranaense. É claro, não dando espaço para o Viveiros, centroavante do Atlético Paranaense. Outro jogador perigoso do Atlético Paranaense é Bruno Zapelli, do Atlético Paranaense, meia canhoto, jogador que é um jogador perigosíssimo. O Corinthians não pode dar espaço para ele. E quando tiver com a bola, tentar chutar, fazer o que fez no último jogo contra o São Bernardo. Isso, porque se você não finaliza, você não faz o gol. E o destaque também para a bola parada do Memphis, né? Que é um perigo, né? E aí o Corinthians ganha muito com isso. Agora, com relação ao Rodrigo Garro, quando eu disse que eu iniciaria com o Rodrigo Garro no lugar do Carrilho, é porque o Garro é um jogador que ele coloca a bola no pé do craque para fazer o gol. Então o Corinthians necessita disso. E o Garro precisa ganhar ritmo de jogo. Eu acho que é um jogador importantíssimo. Eu acho que tem que colocar e colocar para ele que conta com ele. Garro, cadê você? Você precisa jogar, Garro. Você é craque de bola. Você não pode se perder. Você não pode virar outro Luan da vida. Luan Santana. Luan da vida. Sabe por quê, Garro? O Luan foi uma tiriça.
E a gente não quer ver isso de você, até porque você é craque de bola, você joga muito. E a gente acredita em você hoje. Agora, depende de você. Você quer? Então, mostra a que veio. Mostra aquele Garro que fez aquele golaço contra o Palmeiras, você lembra? Em Barueri. É esse Garro que a gente quer ver. O Garro que faz, ó. Isso aqui, Garro, ó. Garro doido. E hoje vamos jogar. Hoje é jogo para ganhar. Hoje é jogo para ir para cima. É sangue no olho. É tapa na orelha. É o jogo da vida. Porque o Corinthians não é brincadeira. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Corinthians veio pra vencer. Corinthians veio pra vencer. E o Atlético Paranaense se fuder. Vamos pra cima. Vamos tomar a arena do Atlético Paranaense. Vamos invadir. Vai, Corinthians. Torcida igual a nossa não tem. Não tem. É o nosso 12º jogador. Por isso que eu falo para vocês, jogadores, joguem como se fosse o último prato de comida. É o que o André tem feito. O André entra como se já tivesse há muitos anos no Corinthians. Esse moleque é craque de bola. É craque de bola. Aí algumas páginas do Instagram compararam ele com o Pogba. Vamos devagar. Vamos devagar. Deixa o moleque jogar o futebol dele. Para de querer colocar coisa onde não tem. O Pogba é o Pogba e o André é o André. Até porque o André tem condições de ser muito mais do que ele pensa que é. O Pogba é um grande craque, mas o Pogba é o Pogba e o André é o André. Esse negócio de comparar jogador com outro jogador, isso aí não existe. Isso aí faz com que a cabeça do cara vá lá em cima e ele esqueça de jogar futebol. O foco não é esse. O foco é deixar ele mantido, centralizado e com a vontade de ter e de ganhar. O cara não pode perder isso, o tesão de jogar. E o André, com certeza, tem mostrado isso. O porquê está jogando no Corinthians. Esse cara está jogando muito, vem sendo destaque nos principais jogos e olha lá se não for destaque hoje. Eu coloco 2-0 para o Corinthians hoje, com os gols de Memphis e Guinegão. Aí, Guinegão, hoje é jogo para você, Guinegão. É jogo para você. Vamos para cima, aproveitar a oportunidade de substituir o Yuri Alberto. O Corinthians precisa de um atacante que possa substituir o Yuri Alberto, que vai ficar fora agora por um tempo. Que Deus ajude o Yuri Alberto, que ele volte logo, que a gente precisa dele. E aí, diretoria do Corinthians, vai atrás do Solari. O cara joga em 3 posições, pô. Compensa o investimento. Agora, não tem dinheiro? Faz outra coisa. Então, tenta um empréstimo com opção de compra e 7 jogadores em troca. Tem tanto jogador que o Corinthians pode oferecer para o Racing. Por exemplo, o Pedro Raul. Oferece o Pedro Raul para o Racing. O cara é goleador. Por que não? Hein? Olha a troca que eu estou dando para vocês. Pedro Raul por Solari. Pedro Raul é novo também, é goleador, é bom de bola. Então, argentinos, contratar Pedro Raul, vocês vão sair ganhando. E aí, o Corinthians contratando o Solari, o Corinthians ganha muito com isso, porque joga em 3 posições. Ele joga de centroavante, de ponta esquerda e de ponta direita. E o Corinthians precisa disso. Vamos atrás, diretoria. E para hoje, fiel, 2-0, vai Corinthians. E depois do jogo, tem o pós-jogo. Tamo junto.